E ontem nós outra vez falamos sobre o contexto, a visita dos magos, de onde provavelmente eles tenham vindo, quem eles eram, astrônomos, astrólogos, como eles vieram. Eles viram nos estudos do céu que havia um fenômeno diferente acontecendo, que não era um meteorito passando, não era uma estrela, claro, não era nenhum outro corpo celeste observável em todos os estudos e cronologias dele. Não era. Na realidade, era algo inusitado. Era uma coisa que eles não encontravam no olhar e na observação, nos estudos astronômicos, astrológicos que eles faziam, como eu disse, era a mesma coisa naquele tempo, não tinha essa separação, como nós temos já claramente há alguns séculos entre a astronomia de um lado e a astrologia do outro. Naqueles dias, a astrologia era o que decorria do estudo da astronomia. E como eles não só estudavam os astros e mapeavam com perfeição os seus movimentos, e eu também disse que misteriosamente, na Terra toda, todos os grandes monumentos da mesma época, de um período agora classificado como pré-diluviano, antes do dilúvio acontecer, há um alinhamento na Terra toda entre todos esses monumentos com precisão que só os computadores mais modernos conseguiriam operar. Pois bem, então eles estão seguindo a um fenômeno inusitado. É porque o fenômeno era inusitado é que eles deram aquela atenção especial. E imagine a mobilização, a caravana, as caravanas, os recursos para sobrevivência, comida, água, tendas, servos, para armarem as tendas no caminho. Era uma viagem longa. Se você vai do Iêmen até Jerusalém, é chão. Ou vai da Pérsia, ou vai da fronteira do Iraque, na Mesopotâmia antiga, a pé até Jerusalém, é muito tempo de caminhada. Vocês vejam que não foi um fenômeno de 24 horas, nem de uma semana, nem tampouco, provavelmente, de um mês, mas tempo. É por isso que Herodes quer saber com precisão quando é que eles começaram a ver o fenômeno. Quanto tempo durava uma viagem daquela que Herodes sabia muito bem, com aquele aparato todo que eles trouxeram, suas caravanas ricas, calculava e sabia o tempo que levava. Apareceu a primeira vez no dia tal. Eles chegaram aqui agora. Indagam essa precisão e dizem: podem ir, descubram exatamente, precisamente aonde está essa criança para que eu vá também lá adorá-lo. Adorá-lo era decapitá-lo, acabar com ele, com a mãe, com o pai, com testemunhas, liquidar no nascedouro essa história de o rei dos judeus. E o interessante, sobretudo e acima de tudo, é que essas figuras que foram os primeiros visitantes espontâneos, de acordo com a narrativa do Novo Testamento, que chegaram até Jesus, nenhum deles é judeu, nenhum deles. Eles são gentios, eles são considerados pagãos, eles vêm de terra sem revelação, sem ensino, sem informação.
sem promessa messiânica, sem genealogia, sem Abraão, sem Davi, sem promessa de um Messias. Por que que eles seguiram, então, aquele ente celestial estranho, inusitado, e que não fazia parte dos corpos celestes por eles regularmente observados? Eles fizeram isso porque receberam uma revelação. Eles tiveram uma convicção reveladora no coração e uma revelação convicta que não deixou margens para qualquer especulação. E não é só um indivíduo, são três que se unem, não necessariamente vindos do mesmo lugar, como eu disse ontem. Cada um pode ter tido o seu impulso de convicção e se encontraram logo adiante no trajeto. E foram juntos. Eventualmente foi assim que aconteceu. E caminharam, olhando, observando, seguindo, discernindo o mesmo sinal, diferente, que chocava os conceitos astronômicos e astrológicos deles. Ou seja, esse nascimento, de fato, não estava previsto nas estrelas. E a astrologia não tinha nada especial a dizer acerca daquele nascimento. Foi a inusitabilidade, foi a extraordinariedade do fenômeno, tão fora de todo mapeamento e de toda constatação óbvia, que colocou no coração deles essa certeza total que se tratava de uma anomalia celestial, afirmando, declarando, falando a glória de Deus. É uma manifestação do Salmo 19, bem clara, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que um dia fala de sabedoria, um outro dia, uma noite, revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, não há informações codificadas nem decodificadas, ninguém ouve voz nenhuma, não é dito em língua nenhuma, mas o coração compreende, o coração crê, o coração é esmagado pela convicção daquela observação inusitada. E esses indivíduos, que não são mestres de escritura judaica, que não conhecem nada sobre promessas feitas a Israel, sabiam, no entanto, que aquela estrela os estava guiando para a terra de Israel e que ela carregava em si o anúncio completamente único e singular de que tinha nascido não um rei, mas tinha nascido o rei. Eles não usam um artigo para definir de maneira lata a possibilidade de que aquele que estivesse aparecendo fosse um rei de Israel. Como a gente leu nas genealogias, houve dezenas e dezenas de reis de Israel, ninguém teve estrelas, nem Davi. Davi nasceu na obscuridade absoluta. Agora, esse aqui vem da obscuridade no ventre da mãe, em Nazaré, e vai para a obscuridade, numa cidade mínima, uma aldeia pequena de Belém, onde Davi nascera também. E esses homens que vêm do Oriente diz: viemos conhecer o rei dos judeus, que nasceu aqui entre vocês. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E se coloca aqui um rei com um R maiúsculo, para dar essa ênfase
no fato de que não era um rei, uma sucessão de realeza apenas, era o rei dos judeus. Uma convicção que ninguém mais carregava em Jerusalém. Jerusalém não tinha ninguém olhando para o céu, todo mundo só estava olhando para o chão. Em Jerusalém não tinha ninguém tentando ler sinais de Deus diferentes nas estrelas. Em Jerusalém, a única coisa que eles observavam eram os ritos do culto e eram as obrigações litúrgicas. A vida deles estava reduzida àquele olhar imediato, ao confinamento do templo, das liturgias, dos dízimos e da obediência aos que os mestres rabínicos e escribas do povo e sacerdotes e líderes de seita, como os fariseus, determinavam que deveria ser o caminho de Deus para as pessoas. Tudo na base da obrigação. Todo mundo com Bíblia na mão, mas ninguém trazendo a palavra para dentro do coração, exceto uns poucos, que foram os que reconheceram a Jesus provavelmente depois, e que começaram a ver, como Simão, ou Simeão, que disse: agora, Senhor, despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou como a profetisa Ana, que vendo a criança disse para Maria: olha, essa criança está destinada tanto para o levantamento como para a ruína de muitos. E uma espada vai atravessar teu coração de tanta dor. Ou como Isabel, antes do menino nascer, que teve um testemunho do Espírito Santo, quando seu filho João Batista, primo de Jesus, ao ouvir a voz da saudação de Maria chegando nos arredores de Jerusalém, lá em Encárem, dizendo: oi, minha prima Isabel. Quando ela ouviu a voz de Maria, a criança João Batista no ventre dela estremeceu todinho, com meses como feto, reagiu ao cordeiro que estava no ventre, ao cordeiro embrião crescendo no ventre de Maria. Esse feto desenvolto no ventre de Isabel se estremeceu de alegria ao ouvir a voz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses são os episódios puros e simples daqueles que, sendo do povo de Israel, viram antes de qualquer anúncio humano, discerniram, intuíram, tiveram convicções. Agora, nada se compara. Nada se compara a essa ordem de Melquisedeque, que está para além do templo, para além do sacerdócio de Israel, feito e praticado pela tribo de Levi, para além de todos os rabinos e de toda a teologia e de todas as tradições e de todas as concepções e invenções e textos paralelos e conhecimentos múltiplos aos quais se dedicavam, nenhum deles teve no coração essa convicção de que aqueles eram dias da plenitude dos tempos e que Deus estava visitando o seu povo de maneira absolutamente singular, como nunca antes tinha havido na história humana. E nunca depois daquilo nada equivalente aconteceria. Era a singularidade em si